Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão assistindo isso. Espero que todos vocês estejam bem. Sou o professor Matheus e estamos aqui de volta para mais uma aula aí do nosso curso de Java. Bom, então dando prosseguimento na aula de comandos de repetição. Na aula passada falei com vocês do comando for. Primeiro introduzi o que é um comando de repetição, a ideia de você ter uma estrutura que te permite repetir operações várias vezes. Agora a gente vai falar do comando while, que é o primo, irmão, não sei como definir, mais novo do for. Em termos assim de estrutura, o while ele é mais simples, mas ele também oferece recursos mais poderosos, só que ele também pode ocasionar problemas se você não souber o que você está fazendo ou não souber usar direito. Vamos lá. O que é o comando while? While é uma estrutura de controle de repetição em programação que permite a execução de um bloco de código repetidamente enquanto uma condição específica permanecer verdadeira, ou seja, é um comando de repetição que nem o laço for. Sua sintaxe básica inclui apenas a expressão de condição, então é aqui onde mora a primeira diferença do while para o for. Como eu falei para vocês, o while ele é mais simples, porque assim como o for ele tem três informações, precisa de três informações básicas para ser executado: a declaração da variável de controle, a condição e o incremento ou decremento. O while ele só precisa da condição. Ou seja, o que isso quer dizer? A minha condição ela não precisa ser necessariamente numérica. No for, eu só vou poder declarar variáveis do tipo inteiro para declarar as condições. Então significa que a expressão booleana que tem ali dentro, ela só vai poder comparar números. No while não. Eu posso comparar números, eu posso comparar caracteres, eu posso comparar booleanos, se for necessário. Eu posso comparar o que for preciso, o que eu quiser, tornando assim mais adequado para situações em que a quantidade de iterações não é conhecida. Então, por exemplo, o exercício passado que a gente fez lá no comando for, eu sabia quantas vezes eu tinha que repetir. Então, eu quis exibir os números de 1 a 10, eu sabia que eu ia ter 10 iterações. Eu queria escrever os números até 1000, eu sabia que eu ia ter 1000 iterações. Eu fiz ali a separação entre números pares e ímpares, eu sabia que eu teria 500 iterações. No exercício que eu pedi a soma de todos os números de 1 a 10, eu sabia que eu teria 10 iterações. Mas e quando eu não sei? Quando, por exemplo, eu preciso ler todos os dados em uma tabela que vieram de um banco de dados, só que eu não sei quantos registros tem na tabela. Então, eu precisaria aí de um laço while para poder fazer isso, para poder fazer essa leitura. Qual que é a sintaxe básica do comando while? Olha só, o while ele só tem a condição. E o que é essa condição? É uma expressão booleana, ou seja, uma expressão que ou é verdadeira ou é falsa, que determina se o código dentro do bloco while, ou seja, o que seria equivalente ao que está em verde aqui, vai ser executado ou não. Enquanto a condição aqui dentro for verdadeira, o que tiver dentro do while é executado. Como assim, Matheus? Vamos ver um pouquinho. Olha só, de volta aqui ao nosso Eclipse, minimizar o pacote do laço for, criar uma nova classe aqui dentro do pacote do while. Class, eu vou chamar de exemplo while. Finish, criamos o método main, então public static void main string colchete args. Abre chaves, enter, ele fechou as chaves. Ok, temos aqui a nossa classe. Vamos pegar o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês lá no laço for. Então vou pegar aqui, esse aqui é o exercício. Pega aqui o exemplo do for, fecha o exercício. O primeiro era o quê? Ele faz a exibição de todos os números. Aqui eu coloquei de 1 a 1000, mas o primeiro que eu mostrei para vocês é de 1 a 10. Então vamos lá. Primeira coisa que eu declarei no for, foi o quê? A variável de controle do tipo inteiro. Já a primeira diferença, para o while, você não precisa que essa variável seja do tipo inteiro, porque ela nem existe a informação dessa variável dentro do comando while. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou declarar aqui do mesmo tipo, tipo inteiro, mas saiba que eu não tinha essa obrigação. Então, int i começa em 1 também. Depois vem a minha condição. Isso aqui é a única coisa que eu coloco dentro do while. Então, enquanto a minha variável i for menor ou igual a 10, chaves também, e eu escrevo na tela, sysout, o valor da variável i, e por fim encerro o programa. System.exit 0. Ok? Ficou um pouquinho maior, acho que uma linha maior. Com o for ele tinha ficado aqui com 10 linhas, aqui ele está com 11, mas
Nada demais. Se eu executar o código, olha só. Opa, temos um problema. Você está vendo aqui que ele está dando umas piscadas no final? Por quê? Porque ele está só exibindo um. Mas por que ele só está exibindo um? O que eu tenho aqui no laço for que eu não tenho nesse laço while? Você pensou certo. O incremento. Eu não tenho o incremento dentro do while. Lembra que eu falei que ele é mais poderoso, mas se você não tomar cuidado, você pode ter algum tipo de problema? É isso que é o que eu me referia. O while ele só te obriga a colocar a condição, então você é livre para utilizar qualquer tipo de dado. Só que se você utiliza uma condição numérica e você não coloca um incremento, você fica preso nisso aqui, um loop infinito. Ah, Matheus, até quando isso aqui ficar executando então? Até esse programa consumir toda a memória do computador e o computador basicamente travar. Por que no for isso é mais difícil, às vezes eu diria quase impossível de acontecer? Porque o for ele te obriga a declarar tudo isso aqui. Isso aqui é mandatório você colocar dentro da sintaxe do for. Se você não coloca, ele simplesmente não compila. O programa não é compilado, ele nem executa. No while não. Se eu não coloco um incremento aqui, ele analisa o quê? Ah, o código está certo, não tem erro de sintaxe, vou compilar. Mas é porque não tem erro de sintaxe que a sua lógica está certa? Não. Isso, ou seja, vai dizer que seu programa compila, mas não é porque ele compilou que ele necessariamente vai funcionar. Como a gente resolve esse problema? Incremento. I recebe I mais 1. Então vai aumentando de 1 em 1. Vamos executar, ok? Olha só. Agora sim, problema resolvido. A mesma coisa, se eu quisesse que ele exibisse todos os números de 1 a 1000. Mesma forma, basta eu aumentar o limite aqui de 1 até 1000. E olha só, ele escreve todos os números de 1 a 1000. E se eu quisesse fazer aquela mesma filtragem lá de, exibe para mim somente os números pares entre 1 e 1000, que nem nós fizemos aqui dentro do laço for. Eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Eu preciso colocar um if ali dentro, que vai fazer a filtragem desses números. Então, se o valor da variável i, quando dividido por 2, restar 0, escrevo o valor de i na tela. Mas e se não for igual a 0, for igual a 1, igual a 2? Não faça nada. Lembra lá da aula de comandos de decisão que eu falei? O computador ele é literal. Então, se eu programo só a condição do if, ele vai fazer o que tiver aqui dentro, se for verdadeiro. Mas e se for falso? Tem algo especificado para ele fazer? Não, então ele não vai fazer nada. Que é o nosso caso aqui. Certo? Então, olha só, enquanto o i for menor ou igual a 1000, pegue o valor de i, divida por 2. Se restou 0, imprima i. Não restou 0, restou 1. Tá bom, de qualquer forma, incremente i em mais 1 e repita o processo. E repita o processo até i chegar ao valor de 1000. E quando a gente executar o código, olha só. Ele exibe só os valores pares entre 1 e 1000. E se eu quisesse só os ímpares? Então, é aqui a diferença. Enquanto i dividido por 2, o resto for diferente de 0, imprimo o valor de i. E olha só, agora ele imprime só os números pares para mim, ok? Bom, mas agora você deve estar se perguntando, ok, Matheus, isso aqui mostra para mim que eu consigo trabalhar com while utilizando condições booleanas, só que fazendo comparações que não sejam necessariamente de números. Mas onde eu utilizaria, por exemplo, uma comparação que não fosse número? Me dá um exemplo. Algo que eu costumo trabalhar com os meus alunos em sala de aula, quando eu explico isso, é uma pequena lista de supermercado. Então, como sempre, eu vou comentar todo esse código aqui para a gente não perder esse trabalho. E vamos fazer o seguinte, um programinha bem simples. Ele vai ficar pedindo para nós por itens de compra em um supermercado, e no momento que eu digitar a palavra pare, ele para e mostra para mim toda a lista de compras que o usuário digitou. Então, agora a gente começa a estruturar esse programa sério. Então, se eu vou precisar de entrada do usuário, primeira coisa, eu vou precisar do scanner. Ótimo. Agora vamos lá. Cada palavra que o usuário digitar, eu também vou precisar de duas variáveis, que nem eu precisei aqui no exercício for das frutas, certo? Vou precisar primeiro de uma variável para pegar a palavra que o usuário digitou e depois outra variável para estruturar a lista de compras. Então, string entrada, que é a primeira palavra que o usuário digita,
E a segunda eu vou chamar de lista de compras. Também começa vazia. Agora vem o meu laço de repetição. Qual que é a condição? Enquanto a variável entrada for igual a pare, ou melhor, enquanto ela não for igual a pare, o que eu faço? Eu peço para o usuário o seguinte: sysout, digite um item de compra. Entrada recebe o leitor, que é o scanner, ponto, next line. Isso aqui vocês já entendem, já estão carecas de me ouvir falar. Vai pegar o que o usuário digitar aqui no console, vai ler o valor string e vai guardar na variável entrada. Logo em seguida, o que eu faço? A minha variável lista compras vai receber ela mesma, mais uma quebra de linha, mais o valor que tiver na variável entrada. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de concatenação. Então, eu estou misturando aqui um incremento com uma concatenação de valores string, ok? E para garantir que quando o usuário digitar pare, o programa pare mesmo, eu vou fazer aquele mesmo recurso que eu fiz, acho que lá na aula... Acho que foi na primeira aula que eu falei para vocês ali daquele exercício de frutas, lá pouco antes de eu falar de comandos de decisão. Que é o quê? É o método lower case. Lembrei, foi quando eu estava explicando para vocês lá do comando switch case. Né? Que eu vou fazer? Se o usuário por um acaso digitar pare com P maiúsculo ou todas as letras maiúsculas, o toLowerCase vai pegar essa entrada, vai forçar a ficar minúsculo, vai guardar aqui na variável entrada e o programa vai conseguir ler sem problemas. Porque se o usuário digita pare com P maiúsculo, não só para o Java, para qualquer linguagem de programação, ele vai entender essa condição aqui como sendo falsa, como sendo valores diferentes, e vai continuar ali perguntando pela lista de compras. Então, recapitulando o que o programa está fazendo. Ele pede para o usuário digitar um item da lista de compras, ele lê esse item, transforma em minúsculo, guarda na variável entrada, a gente concatena o valor dessa variável entrada com uma quebra de linha, e em seguida incrementa com o valor que já está dentro da lista de compras. Ele vai ficar fazendo isso até o usuário digitar pare. Na hora que o usuário digitar pare, o que ele faz? Ele vai exibir na tela a lista de compras. A gente fecha o scanner e pronto, temos o nosso programa aqui. Bom, explicar para o usuário que isso aqui é um programa de lista de compras, então aqui eu vou exibir uma mensagem de programa de lista de compras. Vamos lá. Então, vamos testar o programa aqui. Run, ok. Que bonitinho. Programa de lista de compras. Digitem o item de compra. Então, vamos lá. Café, açúcar, arroz, feijão, batata, melancia, carne, suco de fruta, banana. Vamos ver o que mais. Farinha, farofa, cebola, para quem gosta, alho para temperar comida, sal, óleo, leite. Tá bom. Pare. Vou até forçar um caps lock aqui para ele parar. Pare. E olha só que coisa. Ele exibiu tudo aqui para nós, inclusive o pare no final. Isso devia acontecer? Eu acho que não. Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver isso daqui? Eu costumo resolver isso daqui da seguinte forma. Você pega essas duas linhas que a gente já tem aqui, copia e coloca aqui fora do laço de repetição. Por quê? Se o usuário, por um acaso, já colocar o pare aqui, aqui mesmo o programa já para.
Ou então outra forma que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui ele pede para digitar um item de compra, faz a leitura. Se o valor de entrada for igual pare, o que a gente faz? A gente para a execução, break. Se não, faz a concatenação como a gente espera. Ctrl A, Ctrl I, código identado. Vamos ver se ele funciona agora. Mesma coisa, arroz, feijão, carne, tomate, cebola, alho, leite, café, açúcar, pare. E olha só, justamente o que a gente esperava. Foi igual ao pare, break. Ele parou todo o processo, saiu do laço de repetição e exibiu a lista para nós. Certo, pessoal? Então, é assim que nós trabalhamos com comparação de texto, aliás, de valores não numéricos, dentro aqui do while. Entendido? Então, fazer uma pequena, como sempre, né, uma pequena proposição de desafio aqui para vocês. Mesma coisa que vocês já fizeram. Utilizando agora o comando while, crie um programa em Java que calcule a soma de todos os números entre 1 e 10. Aquela mesma coisa que vocês fizeram com o laço for, só que agora utilizando o laço while. Acredite, não é muito difícil. Então, pausa aqui o vídeo, tenta resolver. Depois que você resolver, você volta aqui e vê a resolução. Fechou? Até daqui a pouco. 2000 years later. Bom, vamos lá. Considerando que você já tentou resolver esse exercício, vamos agora para a resolução. E lembre-se, se o seu código ficou diferente do meu, não tem problema. O que importa é se você conseguiu resolver o problema. Lembre-se, na programação você não tem uma resposta certa, você tem uma resposta que funciona. A questão é, a sua resposta ela conseguiu resolver o problema? Se o seu cliente saiu satisfeito, maravilha. Agora vamos lá. Nesse caso, como eu quero que você pratique, obrigatoriamente esse exercício teria que ser resolvido com o comando while, que é o tema dessa aula. Mas numa vida real, como você vai resolver esse problema, se você vai resolver com for, se você vai resolver com while, é completamente com você, é a sua escolha. Eu estou aqui só para te ensinar as ferramentas, você quem decide qual que é a melhor ferramenta para você resolver seu problema. Então vamos lá, ex1. Mesma coisa, método main, então a gente escreve aqui main, Ctrl espaço, Enter, Ctrl A, Ctrl I, está resolvido. Da mesma forma, como lá no exercício 1 do laço for, eu não precisei utilizar o scanner, aqui eu também não vou precisar. Pelo menos não agora, a gente pode fazer umas modificações depois, mas agora não precisa. Eu preciso que ele some todos os números de 1 a 10. Então, mesma coisa, int n começa em 1, que é o primeiro valor, né? Enquanto n for menor igual a 10, faz o quê? Outra variável, soma, que começa em 0. Soma vai receber ela mesma, mais o valor atual de n. Então, quando for 1 vai fazer soma, quando for 2 vai fazer a soma, quando for 3 vai fazer a soma, até fazer o 10. Da mesma forma que aconteceu lá com o comando for. E no final, quando ele fizer a soma de todos os valores, ele tem que exibir aqui na tela para mim o resultado da soma. Vou parar o programa. System.exit 0. E o programa já está certo, certo? Errado. Lembra, pessoal? Aqui no for, a gente tem a questão do incremento sendo declarado dentro do for. O Java me obriga a fazer isso, senão o código não compila. No while não. No while eu mesmo tenho que fazer um incremento. Então, se eu rodo esse programa desse jeito, sabe o que ele vai exibir aqui na tela para mim? Absolutamente nada, porque ele vai ficar a vida toda aqui somando 1 mais 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 1, guardando dentro da variável soma, nunca exibindo isso para o usuário até o meu programa travar. Então, eu vou até mostrar isso para vocês. Ó. É claro que eu não vou deixar o computador travar, mas olha só.
Viu que o programa não está exibindo nada? Por quê? Ele está pegando o valor de n, somando com soma. Então, soma começa em 0, n vale 1. 1 mais 0, 1. Guarda 1. 1 continua sendo menor que 10. 1 mais 1, 2. Guarda. 2 mais 1, 3. Guarda. 3 mais 1, 4. Guarda. 4 mais 1, 5. Guarda. E ele não tem um mecanismo de mostrar, então a gente nem sequer consegue ver isso. Eu vou até colocar um mecanismo de mostragem aqui para vocês verem, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só. Ele está pegando um, somando com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, até a hora que o computador travar. E vocês veem que o computador é uma máquina muito rápida, porque em questão assim, de segundos ele já está em 9 milhões. E você está vendo aqui que ele não está pulando nenhuma unidade. Então ele de fato está somando um por um. Mas agora vamos fazer isso aqui direito, né? Vamos fazer esse negócio não travar. N recebe N mais 1. Fazer o programa trabalhar certinho. Ótimo, aqui está o meu incremento. Então, quando essa condição for falsa, eu já tiver a soma, ele vai exibir o valor na tela. Da mesma forma que foi lá no laço for, a gente sabe que a resposta é 55. E se eu quisesse aumentar isso aqui? Quisesse que fosse a soma de todos os números até 1000. Mesma coisa, era só colocar o 1000 aqui. Aqui, 500, 500, 1500. E se eu quisesse que o usuário determinasse qual que é o valor limite? Simples. Claro, vou precisar de toda aquela parafernália para pedir alguma informação para o usuário. Então, importamos o scanner. Criamos a instância do scanner. Opa, .est não, .in. Pedimos para o usuário digitar a entrada. Digite um valor limite. Aí eu vou fazer a leitura desse valor limite. Então, int limite recebe s.nextInt. Lembre-se, se eu vou ler número inteiro, eu preciso do nextInt. E enquanto a variável n for menor que o limite que o usuário determinou, ele vai fazendo a soma. No final, quando a soma estiver feita, exibe para mim. Fecho o scanner, né? S.close. E pronto. A gente roda o código. Ok. Olha só. Digite um valor limite. Qual que vai ser a soma disso aqui? Esse número aqui. Isso aqui é centena, milhar, milhão, bilhão. 1 bilhão, 330 milhões, 264.167. Entendido, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês na próxima aula. Até lá, fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa vida, tchau e até a próxima.